Houve um tempo em que o homem acreditava que a velhice era o declínio inevitável, um apagar de velas antes da escuridão final. Mas isso é uma ilusão criada por uma civilização que perdeu o contato com o símbolo, com o mistério e com o ciclo interior da alma. A vida não é uma linha reta. Ela é circular, como o movimento dos planetas, como a mandala do self. A aposentadoria, então, não é um fim. É uma travessia, um limiar. Conheci certa vez um engenheiro suíço, Otto Baumgartner, homem de vida disciplinada, cuja identidade fora por décadas amparada pelo trabalho. De segunda a sábado, seus passos eram guiados pelos trilhos do dever. Planilhas, cálculos, reuniões, relatórios. Era um homem respeitado, admirado, até mesmo temido. E como tantos outros, confundia sua função com seu ser. No dia de sua aposentadoria, Otto foi homenageado com um almoço formal e recebeu como presente um relógio de mesa gravado com as palavras: "Pelo tempo dedicado com honra". Quando chegou em casa, colocou o relógio sobre a estante e, sem saber por quê, sentiu um calafrio. 3 dias depois, o relógio parou, exatamente às 6h17. Otto olhou para o objeto com uma estranha mistura de nostalgia e angústia. Ele não sabia, mas aquele era o momento em que o tempo externo cessava e o tempo da alma começava. Nas semanas que se seguiram, Otto percebeu que algo o perturbava. Não era apenas o tédio. Era um silêncio diferente, espesso, denso, como se a própria casa estivesse respirando com ele. Sonhava à noite com trens fora de controle, apitando em curvas perigosas, indo rumo a paisagens que ele não reconhecia. Em outros sonhos, ele tentava montar trilhos com as mãos nuas, mas os trilhos se desfaziam em névoa. Foi quando ele me procurou. Disse-me com olhos sinceros e exaustos: "Não sei quem sou quando não estou trabalhando. Não sei o que fazer comigo mesmo." Olhei para ele e respondi: "Então você está pronto. Está pronto para o verdadeiro trabalho. O trabalho interior. Porque aquilo que chamamos de vida profissional é apenas uma metade do caminho. O mundo externo é importante, sim. Forma o ego, educa, treina, molda. Mas chega um momento em que a alma exige protagonismo. E esse momento, para muitos, começa após a aposentadoria. Quando cessam as pressões sociais e as exigências do mundo, o inconsciente finalmente encontra espaço para se manifestar. Otto achava que estava enlouquecendo, mas na verdade estava acordando. A inquietação que sentia era o chamado da individuação. O processo de tornar-se inteiro, de integrar os fragmentos psíquicos, de enfrentar a sombra, reencontrar a criança interior e escutar o self. A maioria dos homens resiste a esse chamado. Mergulham em distrações, hobbies sem alma, consumo desenfreado ou vícios disfarçados. Mas Otto, movido por uma intuição silenciosa, começou a caminhar nas montanhas, a escrever suas memórias e, pela primeira vez, a ouvir seus sonhos. Disse-me, meses depois: "É estranho, mas estou começando a gostar do silêncio. É como se estivesse ouvindo uma voz que sempre esteve comigo, mas que eu nunca deixei falar." Essa voz era a alma. Era o self, a totalidade do ser, aguardando pacientemente que o ruído cessasse. Era o chamado do inconsciente, não como um inimigo, mas como um guia. A aposentadoria, então, para Otto, não foi o fim da produtividade, mas o início da fecundidade. Deixou de construir trens para construir pontes internas. Deixou de seguir horários para seguir símbolos. E nesse novo caminho encontrou, não respostas prontas, mas perguntas autênticas. Perguntas que não podiam ser respondidas com lógica, apenas com vivência. Ele entendeu, enfim, que viver sem estresse não era viver sem desafios, mas viver em coerência com o movimento da alma. E isso só se torna possível quando aceitamos que o tempo da vida interior começa quando o tempo da função termina. Otto Baumgartner achava que ao se aposentar, enfim, alcançaria uma paz definitiva. Esperava que os dias fossem preenchidos por um leve contentamento, por passeios à beira do lago, por tardes preguiçosas lendo jornais.
Mas não foi isso que encontrou. Em vez de serenidade, foi visitado por sonhos inquietantes, lembranças esquecidas e sentimentos antigos. Coisas que há décadas estavam guardadas em porões fechados da alma. Certa manhã, ao relatar um sonho particularmente perturbador, Otto disse: "Sonhei com meu pai. Ele estava sentado à mesa, calado, me olhando com desprezo. E eu era pequeno de novo, me sentindo inútil, como quando eu não conseguia montar os brinquedos que ele me dava de propósito, com peças faltando." Observei com cuidado e lhe disse com gentileza: "Otto, essa não é apenas uma lembrança. É uma parte viva de você que nunca foi olhada. É sua sombra, voltando para cobrar presença." A sombra, para mim, é tudo aquilo que não quisemos ser, que escondemos de nós mesmos para sobreviver no mundo da norma, da função, da imagem. São os medos, as dores, as culpas, mas também os desejos, os talentos não vividos, a raiva engolida, os amores proibidos. Durante décadas, Otto havia se comportado como o homem ideal, racional, eficiente, respeitável. Mas isso teve um custo. A psique, como a natureza, não tolera o desequilíbrio por muito tempo. Tudo aquilo que o ego reprime com esforço, o inconsciente um dia devolve, dobrado. E na aposentadoria, quando o ritmo externo desacelera, essa devolução acontece com força. Não por crueldade, mas por necessidade de cura. Otto começou a lembrar de episódios de sua juventude. O dia em que não pôde chorar no enterro da mãe, porque seu pai lhe disse que homem de verdade não chora. O dia em que abandonou o sonho de ser pianista, porque seu tio disse que arte é coisa de vagabundo. Essas memórias não vieram como lembranças suaves, mas como feridas abertas, latejantes. A sombra não bate a porta. Ela arromba se não for ouvida. Houve momentos em que Otto resistiu. Tentou ignorar, distrair-se, racionalizar. Mas a sombra não aceita silêncio. Começou a manifestar-se no corpo. Insônia, dores inexplicáveis, irritação constante. Até que um dia ele me disse: "Eu não sei se estou adoecendo ou acordando." E eu respondi: "Talvez ambos." Às vezes a alma adoece para ser ouvida. O verdadeiro alívio do estresse não vem da negação do passado, mas da sua integração. Enfrentar a sombra é um ato de coragem, mas também de libertação. Otto, ao permitir-se revisitar os cômodos escuros da própria história, começou a iluminar partes de si que nunca haviam sido reconhecidas. Voltou a tocar piano, não para impressionar ninguém, mas para se reconectar com o menino que um dia sonhou. Escreveu cartas para pessoas que haviam lhe causado dor. Algumas foram enviadas, outras apenas queimadas como ritual. Chorou, riu de si mesmo, pediu perdão e, sobretudo, se perdoou. Esse é o ponto crucial da velhice consciente. Compreender que o passado não está morto. Ele vive dentro de nós, esperando ser acolhido. O tempo perdido só se torna fardo quando fingimos que ele não existiu. Mas quando aceitamos nossa história com todas as suas falhas, o tempo perdido se torna tempo redimido. A sombra não é nossa inimiga. Ela é o outro lado da nossa verdade. E só há paz duradoura quando nos tornamos inteiros. Luz e escuridão, razão e emoção, silêncio e memória. Otto começou a dormir melhor depois disso. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ele havia começado a caminhar ao lado da própria sombra, e não mais contra ela. Após atravessar os primeiros meses da aposentadoria, como quem caminha num campo minado de memórias, Otto chegou a mim um dia com uma pergunta simples, mas devastadora. Se não sou mais engenheiro, quem sou eu? Era como se a pele de décadas tivesse sido retirada de repente, deixando exposto um homem nu diante de si mesmo. E, de fato, é isso que acontece quando os papéis sociais, cuidadosamente construídos, sustentados e protegidos, deixam de existir. A profissão, o status, o nome gravado no cartão de visitas, as responsabilidades que um dia conferiam valor e sentido. Tudo isso se desfaz como fumaça no vento do tempo.
O ego confundido entra em crise, mas essa crise é fértil, porque é justamente nesse momento que surge a pergunta essencial da individuação. Quem sou eu sem os títulos, sem as máscaras, sem o teatro da função? Otto percebeu com certo espanto que por anos sua identidade havia sido reduzida ao que ele produzia. Ser engenheiro não era apenas um ofício. Era sua forma de ser reconhecido, validado, respeitado. Era seu lugar no mundo. Mas com a aposentadoria, esse lugar se dissolveu. E o que restava? No início, tentou preencher o vazio com pequenas tarefas. Jardinagem, leitura de jornais, consertar objetos em casa. Mas nada disso respondia à angústia subterrânea. A pergunta persistia. Sou apenas um homem velho com tempo livre? Ou há algo mais? Algo que sempre esteve em mim, mas que nunca teve espaço para emergir? Foi nesse ponto que começamos a trabalhar com os símbolos do self. Essa instância mais profunda do psiquismo, que não se reduz ao ego. O self é o centro da totalidade psíquica. Ele não depende de cargos, funções ou papéis. Ele é o que permanece quando tudo mais se vai. Sugeri a Otto que olhasse para sua infância, não com nostalgia, mas como arqueólogo de si mesmo. Perguntei-lhe, o que você amava antes de precisar ser útil? Ele, depois de um longo silêncio, respondeu. Eu gostava de observar os pássaros. Passava horas deitado na grama, inventando nomes para eles. Achava que alguns traziam mensagens. Ali estava uma pista do self. A ligação poética com a natureza, o olhar contemplativo, o encantamento com o mistério. Nenhuma planilha ou reunião jamais tocara essa parte dele. Mas ela ainda estava viva, à espera. Começou então a desenhar os pássaros que via da janela. Depois comprou um caderno e começou a escrever pequenas reflexões. Um dia chegou animado e disse, não sou escritor nem pintor, mas quando estou fazendo isso, sinto que existo de verdade. Esse é o ponto. O self não exige performance, apenas presença. Ele não busca status, mas integração. Quando Otto permitiu-se ser mais do que seu antigo cargo, algo nele floresceu. Começou a perceber que havia vivido uma vida externa rica, mas uma vida interior subnutrida. Agora era tempo de equilibrar. A maioria de nós vive identificada com máscaras. O pai, o executivo, a esposa, o empreendedor. Mas essas são vestes temporárias. O verdadeiro ser não se resume a elas. E quando o tempo da função acaba, é a oportunidade e o desafio de descobrir o que existe além da persona. Redescobrir o self é uma jornada para dentro. Não é um retorno à infância, mas uma integração da totalidade. O velho que acolhe no jovem dentro de si, o forte que reconhece sua fragilidade, o homem que aprende a ser alma. Otto não sabia ainda dizer exatamente quem ele era, mas começava a saber o que ele não era mais. E isso para a alma já é um imenso progresso. Depois que Otto Baumgartner começou a desapegar-se do antigo papel de engenheiro e a explorar as profundezas de seu ser, surgiu uma nova inquietação, menos dramática que as anteriores, porém mais insidiosa. Sinto que os dias se esvaem, Jung. São todos parecidos. Quando me dou conta, já é noite. Era como se a eternidade do tempo livre tivesse se tornado uma prisão disfarçada. A ausência de prazos, antes tão desejada, agora gerava desorientação. O tempo, antes seu mestre rígido, agora lhe parecia um campo aberto demais, sem trilhos, sem bússola. E eu lhe disse, Otto, a alma precisa de ritmo. Sem ele, adoece. O caos exterior começa quando não há uma ordem interior. Muitos acreditam que a liberdade plena é a ausência de regras, mas isso é um engano do ego moderno. A alma humana precisa de estrutura tanto quanto de espaço. O segredo está na ritualização, não na repetição mecânica, mas em transformar o comum em sagrado. Otto se espantou. Ritual? Não sou religioso, Jung. E eu sorri dizendo, ritual não é religião. É atenção plena ao tempo. É dar sentido ao cotidiano. Um ritual pode ser acender uma vela ao amanhecer, tomar o café devagar, caminhar sempre no mesmo horário. Pequenos atos que dizem à psique, a vida ainda tem forma, ainda tem direção.
Assim propus que Otto criasse uma rotina simbólica, uma sequência de gestos conscientes que marcassem a passagem do tempo, não como obrigação, mas como oferenda à sua alma. Ele passou a acordar todos os dias ao som de música clássica. Preparava o café com calma, sempre na mesma xícara. Antes de beber, fechava os olhos por 10 segundos, em silêncio. Chamamos isso de o ritual da manhã. E aquele simples gesto tornou-se um marco, uma âncora. Era o momento em que Otto se reconhecia vivo, presente, inteiro. Depois vieram outros rituais. A hora dos pássaros, em que desenhava no jardim, sempre após o almoço. A leitura vespertina, às 5 em ponto. E mais importante, a conversa com o sonho, todos os domingos, em que relia seus relatos oníricos da semana e buscava compreender o que o inconsciente lhe dizia. Esses pequenos atos, aparentemente banais, começaram a restaurar em Otto um ritmo interior. A ansiedade diminuiu. O sentimento de tempo perdido foi substituído por tempo vivido. Não era mais o relógio externo que organizava seu dia, mas o relógio da alma. Na vida moderna, somos ensinados a seguir o tempo como um inimigo a ser vencido. Corremos contra ele, marcamos metas, perseguimos produtividade. Mas na velhice, ou, como prefiro dizer, na maturidade da alma, é hora de aprender outro tempo. O tempo kairós, o tempo oportuno, onde cada momento é uma porta para o eterno. Otto entendeu, enfim, que não precisava preencher os dias com atividades, mas preenchê-los de presença. A rotina não era prisão, mas moldura. E com moldura, até o mais simples gesto ganhava beleza. Sinto que os dias têm gosto agora, Jung. Ele me disse certa vez. Antes eu vivia no automático. Agora até um chá me emociona. E isso é o que a ritualização da rotina proporciona. O retorno da alma à vida simples. A revalorização do instante. O repouso dentro do tempo. A linguagem da alma não é a palavra falada, nem a lógica racional. É o símbolo. E os símbolos falam conosco através dos sonhos. Essas mensagens misteriosas que nos visitam à noite, quando o ego dorme e a consciência cede espaço ao inconsciente. Otto, que antes acreditava que os sonhos não passavam de resíduos do dia, começou a mudar de ideia quando os relatos noturnos tornaram-se insistentes. Jung tenho sonhado todas as noites. E não são sonhos leves, são estranhos, vívidos. Às vezes me sinto cansado quando acordo. Disse a ele com um leve sorriso. Isso é bom, Otto. Significa que o self está tentando conversar. Na juventude, os sonhos costumam ser engolidos pela pressa da manhã. Mas na maturidade, com o tempo desacelerado e os sentidos mais voltados para dentro, os sonhos tornam-se ainda mais preciosos. Eles são cartas enviadas pelo self, orientações simbólicas vindas do mais profundo de nossa psique, sugerindo caminhos, alertando sobre desequilíbrios, revelando partes perdidas do ser. Começamos então o hábito de registrar cada sonho logo ao despertar, sem julgamentos, sem interpretações imediatas. Apenas escrever, acolher. E com o tempo, padrões começaram a emergir. Otto sonhava com trens, sempre trens, que ora chegavam a tempo, ora se perdiam no nevoeiro. Em outros sonhos, surgia uma criança que o guiava por casas antigas e corredores desconhecidos. Em mais de uma ocasião, um grande pássaro azul pousava sobre seu ombro e lhe sussurrava algo que ele nunca conseguia lembrar ao acordar. Esses sonhos são absurdos, Jung, mas eles me comovem. Sinto que tem algo a me dizer, mesmo que eu não saiba o quê. E eu disse, você não precisa entender tudo agora. O sonho age por camadas. Às vezes basta ouvi-lo e carregá-lo no coração. Um dia, Otto teve um sonho marcante. Estava em uma sala cheia de espelhos, mas nenhum refletia seu rosto. Ele andava entre eles procurando-se, angustiado, até que uma senhora muito idosa apareceu e disse, você não se vê porque está olhando de fora. Feche os olhos e veja por dentro. Acordou com lágrimas nos olhos. Esse é o poder dos sonhos na maturidade. Conduzir o ego ao centro da alma. Enquanto na juventude os sonhos podem parecer enigmas distantes, na velhice eles se tornam mais diretos, mais simbólicos, quase pedagógicos.
Eles não só revelam o inconsciente, eles guiam a individuação. Otto passou a perceber que os sonhos o estavam ajudando a reunir as partes perdidas de si. A criança guia era o menino interior que havia sido reprimido. O trem era a vida que seguiu o trilho externo, mas precisava agora de um novo destino interno. O pássaro azul era sua intuição, sua alma alada, que ele nunca havia confiado o bastante. E quanto mais escutava seus sonhos, menos ansioso Otto ficava durante o dia. Era como se, enfim, algo dentro dele estivesse sendo visto, reconhecido, honrado. Jung, percebo agora que não estou mais sozinho. Todas as noites há algo em mim que tenta me orientar. Os sonhos são, de fato, cartas do self ao ego, mas não são cartas escritas com palavras, e sim com imagens, emoções, paradoxos. Cabe a nós, ao envelhecermos, afinar o ouvido simbólico para escutá-las com o coração. Pois se na juventude buscamos conselhos nos mestres do mundo, na maturidade, os conselhos vêm de dentro. E o sonho é a voz do mestre interior. Otto chegou certo dia com um cansaço peculiar, não físico, nem propriamente mental. Era um peso mais sutil, como uma névoa que pairava sobre os seus dias. Jung tem algo estranho. Tenho tempo, tenho saúde, tenho até paz, mas sinto como se algo me faltasse, como se existisse um vazio ao meu redor que eu não sei preencher. O que Otto chamava de vazio era, na verdade, silêncio. E ele não sabia ainda que o silêncio, esse espaço que tanto tememos, é o portal mais precioso que temos para reencontrar a alma. Nós o evitamos, é verdade. Enchemos os dias de ruídos, tarefas, notícias, agendas. Mas, no fundo, é dele que mais precisamos. Quando foi a última vez que você ficou em completo silêncio, Otto? Ele hesitou. Não sei. Talvez. Nunca. E ali estava o ponto. A maioria de nós vive toda uma existência sem jamais se permitir o estado pleno de solidão criativa. Aquela solidão que não nos diminui, mas nos revela. Não é isolamento, nem retraimento social. É presença pura, despojada das vozes do mundo, para que, finalmente, possamos escutar a nossa. A sociedade moderna, especialmente a ocidental, nos condicionou a temer estar sós. Ensinaram-nos que solidão é sinônimo de fracasso, abandono, inutilidade. Mas isso é uma ilusão do ego. O self, essa instância maior e mais profunda da psique, não grita. Ele sussurra. E para ouvi-lo é preciso silenciar. É preciso estar só. Começamos com um exercício simples. Otto deveria separar, todos os dias, 15 minutos de solidão deliberada. Sem livros, sem música, sem distrações. Apenas ele, o tempo e o espaço em torno de si. No início foi um desafio. Ele se sentava, olhava para o relógio, inquietava-se, levantava antes do tempo. Ficar parado parece inútil, Jung. Minha cabeça começa a correr, meus pensamentos me atropelam. Isso é esperado, respondi. O silêncio primeiro amplifica o ruído interno, mas depois, se você persistir, ele o dissolve. E Otto persistiu. Passaram-se semanas. A inquietação deu lugar à estranheza. A estranheza, à curiosidade. E então, um dia, ele me disse: comecei a gostar desses momentos. É como se eu mergulhasse num lugar que sempre esteve aqui, mas que eu nunca visitei. Otto começou a perceber que, nos silêncios, surgiam ideias novas, lembranças esquecidas, intuições sutis. Sonhos que ele havia anotado ganhavam novos significados. Emoções antigas, há muito guardadas, vinham à tona. Não como tormento, mas como ensinamentos. Um dia descreveu uma experiência que me tocou profundamente. Estava sentado sozinho na varanda. Nenhum som, nenhuma nuvem. Só eu e o céu. E, de repente, senti algo parecido com alegria, mas não uma alegria agitada. Uma paz quase sagrada. Como se, por alguns minutos, eu me bastasse. Aquilo que Otto começava a experimentar era o estado de presença essencial. Uma forma de estar consigo mesmo sem fugir, sem se julgar, sem se exigir. E nessa presença, algo em sua alma começou a florescer. A criatividade. Não a criatividade produtiva, orientada para resultados,
mas uma criatividade espontânea, como a de uma criança que canta sozinha no quintal, sem plateia. Otto começou a pintar com lápis de cor. Escrevia pequenos contos, criava rituais, inventava maneiras de nomear os pássaros. E o mais impressionante, começou a se surpreender com o que saía de dentro dele. Jung, parece que tem um outro Otto aqui dentro, que eu nunca conheci. E eu lhe disse, sim, e esse Otto é o mais verdadeiro. Só que ele só aparece quando o barulho se cala. A solidão criativa tem esse poder. Ela nos coloca em contato com o imaginário profundo, com o self-criador, com a nossa centelha arquetípica de vida. Não é uma fuga do mundo. É um mergulho para dentro, para então retornar ao mundo mais íntegro, mais pleno, mais inteiro. No silêncio descobrimos o que é essencial. Descobrimos que não somos o que fazemos, nem o que os outros esperam de nós. Descobrimos que por trás de todos os papéis há alguém, e que esse alguém, que muitos chamam de alma, espera há décadas para ser ouvido. Hoje gosto do silêncio, Jung, disse Otto. Ele é minha casa. E assim, mais uma camada da individuação se revelava. O homem que antes fugia da solidão, agora a buscava como quem retorna ao útero. Porque o silêncio não é ausência, é presença sem ruído. À medida que Otto mergulhava em sua jornada interior, uma nova questão começou a tomar forma em sua alma inquieta. O sentido dos relacionamentos na maturidade. Ele me confessou com um misto de tristeza e esperança. Jung, sinto que depois de tanto tempo, não sei mais como me relacionar. Meus vínculos ficaram superficiais ou baseados em obrigações. Parece que nos tornamos estranhos uns para os outros. Essa queixa é comum e toca um ponto central do processo de envelhecimento. O desafio de reconhecer o outro para além das máscaras sociais, das expectativas e dos papéis que desempenhamos. O trabalho do envelhecer é, entre outras coisas, aprender a amar o outro sem esperar nada em troca. Um amor livre das condições impostas pelo ego. Disse a Otto. Você já ouviu falar que o outro é um espelho? Ele assentiu, mas eu continuei. Não é um espelho qualquer, Otto. É um espelho profundo, que reflete aquilo que você ainda não quer ver em si mesmo. Envelhecer é, em parte, aprender a olhar para esse reflexo sem medo. Durante a vida, muitos de nossos relacionamentos foram fundados em troca, utilidade, em imagens idealizadas. O pai provedor, o filho obediente, o amigo sempre disponível. Mas com o passar dos anos, essas imagens vão caindo, como máscaras que já não servem. E é justamente nesse momento que o outro, despido dessas ilusões, se torna um mestre valioso. Otto me contou que sua relação com a filha mudou profundamente. Antes eu queria que ela fosse do meu jeito, que seguisse certos caminhos, mas agora vejo que ela é um universo próprio, com suas luzes e sombras. Disse-lhe, essa é uma grande lição da maturidade. Amar o outro em sua totalidade, não a imagem que projetamos nele. É aceitar que o outro tem suas próprias dores, suas próprias verdades. E assim, o relacionamento se torna um espaço de crescimento, não de luta. Mais ainda, quando aprendemos a amar sem esperar retorno, rompemos o ciclo da dependência emocional. Amamos porque o amor é parte do nosso ser, não porque precisamos do reconhecimento do outro para nos sentirmos completos. Otto percebeu que, quando começava a abandonar a expectativa, sua comunicação se tornava mais leve, mais verdadeira. Ele passou a escutar de fato, não apenas ouvir. E a outra pessoa, sentindo-se acolhida, também se mostrava com maior autenticidade. Isso vale para todas as relações. Filhos, parceiros, amigos, até mesmo aqueles que cruzam nosso caminho brevemente. Além disso, reconhecemos no outro um aspecto nosso que está oculto, a sombra que ele nos devolve como espelho. Se um amigo nos irrita por ser impaciente, talvez seja essa impaciência que reprimimos em nós mesmos. Se alguém nos decepciona, é uma parte nossa que ainda luta para ser integrada. E a maturidade nos traz coragem para olhar a sombra com compaixão, não para fugir dela. Essa é a base para relações autênticas. Não buscamos perfeição no outro, mas humanidade. Não buscamos aplausos, mas compreensão.
Otto experimentou essa verdade quando retomou contato com um velho amigo com quem tinha rompido anos atrás por um desentendimento banal. Voltei a falar com ele sem guardar mágoas, Jung. Não espero que ele seja perfeito, nem quero que ele me pague o que perdeu. Apenas quero a amizade verdadeira do jeito que é. Esse gesto, simples na superfície, é profundamente transformador, porque revela que envelhecer é, acima de tudo, aprender a amar sem as algemas do ego, com liberdade e ternura. E a alma se alegra, pois nesse amor desinteressado, que não cobra, que não exige, ela encontra sua própria cura. Otto, disse-lhe, quando você ama sem esperar retorno, você se aproxima da essência do self, que é amor incondicional. Essa é uma das maiores dádivas da maturidade. E assim, Otto foi despojando máscaras, abrindo mão das expectativas e mergulhando no mistério do relacionamento autêntico. Um encontro de almas, onde o outro é, de fato, um espelho que nos devolve a verdade sobre quem somos. Desde o início da nossa jornada, Otto mostrou-se um homem urbano, habituado ao ritmo acelerado da cidade, às luzes artificiais e ao constante vai e vem das pessoas. Mas com o tempo e o chamado do silêncio, ele começou a sentir uma inquietação diferente, um desejo que o puxava para fora das quatro paredes que limitavam seus dias. Jung, disse-me certa tarde, sinto uma saudade que não sei explicar, como se algo em mim estivesse perdido. Esse sentimento, ele ainda não sabia, era um chamado antigo, o chamado da alma para voltar à sua origem, que é também a origem de tudo o que vive. A alma humana está profundamente entrelaçada com a alma da natureza. Não estamos separados dela, embora a cultura moderna tente nos convencer do contrário. A natureza não é apenas um cenário para a vida humana. Ela é uma manifestação viva do self, um espelho que reflete nossos próprios processos internos. Propus então que Otto passasse alguns dias caminhando pela floresta, apenas observando, sem pressa, sem objetivos. No começo, ele se sentia um estranho naquele mundo silencioso e selvagem. Tudo aqui parece tão diferente de mim, Jung, e no entanto sinto que algo me atrai. Enquanto caminhava entre as árvores, ouvia o sussurro do vento nas folhas, o canto distante dos pássaros, o farfalhar das pequenas criaturas no chão, coberto de musgo. Era como se a floresta o chamasse pelo seu nome, uma lembrança antiga, quase esquecida. Naquela imensidão verde, Otto percebeu que a natureza não julga, não exige, não se apressa. Ela simplesmente é, com suas estações, seus ciclos, suas tempestades e seus dias de sol. E nessa aceitação pura, encontrou um espelho para sua própria alma inquieta. Jung, a natureza me ensinou a ser paciente comigo mesmo, a entender que, assim como as árvores perdem suas folhas no outono para florescer na primavera, eu também tenho meus ciclos de perda e renovação. A alma da natureza e a alma humana compartilham o mesmo ritmo arquetípico: nascimento, crescimento, declínio e renascimento. Quando nos conectamos com a natureza, resgatamos uma memória ancestral de pertencimento e harmonia. Mais do que apenas paisagens bonitas, a natureza oferece uma cura profunda para as feridas invisíveis da alma. Ela nos ensina a aceitação do fluxo da vida, a contemplação do mistério, a reverência pela vida em todas as suas formas. Em suas caminhadas, Otto começou a levar um caderno onde desenhava folhas, pedras, árvores. Era um gesto simbólico, a tentativa de trazer para dentro de si o que a natureza oferecia. Sinto que, ao olhar para as árvores, estou olhando para mim mesmo, para as minhas raízes, para a minha força silenciosa. E não era só uma metáfora. A experiência direta com a natureza ativava nele uma sensação de paz, de enraizamento. Era como se a alma da floresta pulsasse dentro dele, preenchendo espaços antes vazios, acalmando tempestades internas. Eu lhe disse, Otto, ao se tornar consciente dessa ligação, você acessa uma fonte inesgotável de equilíbrio. A natureza é um terapeuta silencioso, uma mãe que acolhe todas as nossas dores e alegrias. Com o tempo, essa relação com a natureza transformou-se em um ritual. Otto acordava cedo, tomava seu chá e saía para o jardim. Sentava-se sob uma árvore,
Fechava os olhos e apenas respirava. Nessas manhãs, ele sentia a presença do Self em sua forma mais pura, refletida nas folhas que dançavam ao vento, nas formigas que trabalhavam incansáveis, no sol que filtrava sua luz suave. Assim, a natureza tornou-se um espelho sagrado, um caminho para a cura e pacificação interior. E Otto, o homem que havia se sentido perdido, começou a descobrir um lar onde jamais esteve, dentro de si mesmo, refletido na alma eterna do mundo natural. Otto, agora mais tranquilo, porém ainda em busca, certa vez me perguntou: Jung, tenho lido sobre espiritualidade, mas sinto que ela está distante, num lugar inacessível. Não sou religioso, não frequento templos, não sigo rituais tradicionais. Como posso cultivar algo que me traga paz e sentido, aqui e agora, na minha vida comum? Essa pergunta, tão genuína, revela um aspecto fundamental do caminho da alma na maturidade. A espiritualidade não precisa ser confundida com religião institucionalizada, nem com práticas ritualísticas exteriores. Ela é, antes de tudo, uma experiência íntima, uma forma de reconhecer o sagrado no ordinário. O divino, como eu costumo dizer, não está fora, em templos, textos ou dogmas, mas dentro de cada ser humano. Está na pulsação do coração, no silêncio profundo, na conexão com a vida que pulsa em nós e ao nosso redor. Expliquei a Otto que a verdadeira espiritualidade nasce da consciência desperta, da capacidade de perceber a presença do mistério em cada instante, seja numa folha que cai, no sorriso de um filho, no sabor de uma fruta, no próprio ato de respirar. A velhice traz consigo um convite para desacelerar e, nesse desacelerar, para ver além da superfície. É um convite para perceber que cada momento contém uma centelha do sagrado, que o cotidiano pode ser um altar se o coração estiver atento. Propus-lhe práticas simples, porém profundas. Ao acordar, agradecer pelo novo dia, por estar vivo. Observar a natureza como havia começado a fazer, com olhos de reverência e gratidão. Criar pequenos rituais que conectassem corpo, mente e alma. Um chá tomado com atenção plena, uma caminhada meditativa, o silêncio diante do entardecer. Otto percebeu que esses gestos, aparentemente simples, o conduziam a um estado de serenidade interior que ele antes desconhecia. Não era mais a busca frenética por sentido, mas o encontro tranquilo com o mistério que permeia o existir. A espiritualidade do cotidiano é, em essência, uma prática de presença. Estar verdadeiramente presente é permitir que o fluxo da vida se revele em sua totalidade. Luz e sombra, alegria e dor, fim e recomeço. E nesse fluxo, encontramos o que os antigos chamavam de luminoso. A sensação de estar em contato com algo maior, que não se pode explicar, mas que se sente no coração. Otto me confessou: sinto-me mais inteiro, Jung, como se finalmente pudesse repousar na vida em vez de lutar contra ela. Esse repouso é um dos frutos mais preciosos da espiritualidade pessoal. Não um repouso de resignação, mas um repouso ativo, uma entrega consciente ao mistério, uma aceitação amorosa do que somos e do que nos acontece. E é nesse espaço que a alma encontra sua paz. Assim, a espiritualidade do cotidiano se revela não como um dogma, mas como uma experiência viva, uma dança entre o humano e o divino, que acontece no simples ato de estar plenamente vivo. Chegamos ao final da jornada de Otto, e com ela, a reflexão mais profunda sobre o que realmente significa deixar um legado. Em nossos encontros, ele me confessou com um misto de inquietação e esperança. Jung, sempre pensei que o que eu deixaria para meus filhos e netos seriam bens materiais, dinheiro, propriedades, mas agora percebo que há algo mais, algo invisível, que talvez seja o mais importante. Esse é um despertar essencial para quem envelhece. A cultura muitas vezes nos convence de que o legado está no que acumulamos, no que deixamos como posses. Mas a verdade mais profunda é que o verdadeiro legado não está nas coisas que podemos contar ou tocar. Está naquilo que não se vê, mas se sente. O exemplo, a sabedoria, a transformação interior. Disse-lhe: Otto, o maior presente que você pode deixar
é quem você se tornou. A jornada de autoconhecimento, a coragem para enfrentar suas sombras, a capacidade de amar sem expectativas. Essas são as sementes que germinam no coração dos que convivem com você. E não se trata de um legado grandioso, de obras monumentais ou feitos heróicos. Muitas vezes, é na simplicidade da vida cotidiana, no modo como você acolhe o outro, no seu modo de lidar com as dificuldades, que o legado invisível se constrói. Otto lembrou de sua própria mãe, uma mulher silenciosa e resiliente, que jamais possuíra riquezas, mas cuja presença irradiava calma e força. Ela me ensinou mais com seu jeito de ser do que com palavras ou bens materiais. A maturidade nos traz a consciência de que somos parte de uma teia maior, uma continuidade que ultrapassa nossa existência individual. Deixar um legado é contribuir para essa teia com os fios da nossa experiência, da nossa alma vivida. Além disso, o legado invisível não é algo estático, acabado. Ele é uma chama que se passa de mão em mão, um convite para que outros também se lancem na busca pela sua própria individuação, pelo seu próprio caminho de sentido. Otto me confidenciou. Agora entendo que, mesmo aposentado, minha missão não acabou. Ela se transformou. Minha missão é viver com autenticidade, para que minha vida fale por mim. E é assim que, mesmo após o trabalho externo, mesmo após as responsabilidades formais, o homem se torna um mestre para as futuras gerações. Não pelo que acumulou, mas pelo que integrou, pelo que transformou em si mesmo. Finalizo com uma imagem que compartilhei com Otto, uma metáfora antiga. Imagine a vida como um rio. O que você deixa para trás não é o próprio rio, que segue seu curso, mas as margens que ajudou a moldar para que a água flua com mais beleza e serenidade. E nessa moldagem, na construção silenciosa e contínua do legado invisível, reside o verdadeiro sentido